cabelo de alfinete entrar lá, você vai ser uma deusa, tá bom pra você? Já vem pra belisco, você não mulher não quero falar, não. Por isso não acho ruim esse Deus encher de pênis lá em cima, com 23 vídeos pra cada ateu lá. Que eles não creem nesse, eles não entram, não ajoelha pra medula pro diabo na Eva entrar as 33 vértebras, né? Eles mandam se enfiar a Bíblia no rabo, abre a buceta da Eva e entra pra dentro, renasce. Eu não sei como, aí eu renasci nessa porra aí. Enfia no cu a lei, que dá força do pecado é a lei. Essa porra aí veio, eu tava livre, comi essa merda, passei a viver para o pecado. Agora enfia tudo no cu isso aí. O cu quer dizer medula, velho. Daytime job, you're doing quite alright, thank you very much. Do the honky tonk just like anything. Sailing up for a Friday night with the Sultans. Yeah, with the Sultans on swing. They're just fooling around in the corner. Talk who dress their baggies in their best King's Road. We'll give it them about any trumpet playing man. Cause it ain't what they call it in rock and roll. The Sultans. Oh yeah, the Sultans play Creole.
You're the Sultans. Yeah, you're the Sultans of Swing. Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi, eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser escada no mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
saiba demais. Não, não, porque eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me vi com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci Solta a igreja, vai! Eu transformo a Bíblia no chão do céu, pau em pedra e cuspe. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Eu transformo a Bíblia no chão do céu, pau em pedra e cuspe. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Vou para os pobres e os desesperados e todas as almas sem mar. Vendo para a quadrilha nova água benta. Prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé. Se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Eu transformo a Bíblia no chão do céu, pau em pedra e cuspe. Pastor João, da igreja invisível. Mas eu transformo a Bíblia no chão do céu, pau em pedra e cuspe. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Oh, Pastor João. Oh, Pastor João. Pastor João. Aleluia! Sobrou alguma Bíblia aí? E a igreja invisível? Chamamos um hino, irmão. Na mansão do Senhor deles, que quer dizer Baal. Não há pranto, não há dor. Todos lá desfrutarão o bem supremo. O bem supremo deles, se for firme e fiel até a morte, reinarei. Todos lá também desejo estar. Quer dizer, a plataforma, o buraco negro. Com os santos entoar ao Cordeiro hinos de louvor eterno. Uma hora eles querem batismo em nome de Jesus, mas quer o Cordeiro.
batizarem João, que é a lei, que tomava conta deles. Aí, comer o cordeiro como Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim, igual Jesus mandou. Agora Pedro, amas-me. Disse isso significando que morte você vai ter que me glorificar. Agora já. Ser fiel até a morte. Se eu for fiel até a morte, daria a coroa de vida eterna. Agora já. E se eu falo, orando o que Paulo recebeu do Senhor, orando para o pão virar corpo, a palavra deles virá a Santa Ceia. A aguinha que eles tomam assim lá, ó, um copinho, vira vinho. Aí já é pela fé. Isso significa que a fé deles já falharam. A fé deles é a mesma de João Batista. Eles batizaram por fé. Pergunte Jesus a ele mesmo. Se a fé deles não foi igual a do centurião, igual a desse canal aqui. Que você não está mais pela fé. Se a sua fé falhar como a do centurião, é porque você está em espírito, você não depende da fé. Quando Paulo estava bem cheio de fé, o Espírito vinha para esbofetear ele, para ele não depender, para ele depender do Espírito, da graça de Deus. Eles falam, pela graça sois salvos, mas com a Bíblia na mão. Então eles estão pela fé, o batismo de João. Eles creem em Jesus. Se anuncia Jesus para essa pessoa, se anuncia Jesus já ressuscitado, e Apocalipse 13, o crânio foi soprado vida ou não? A imagem de altura de um homem foi exposto aqui? Sim ou não? Foi dado um tempo para a besta, depois das pragas rasgou o véu, eles não costuraram de volta, saíram para fora da internet, não quebraram suas próprias leis, tudo que nós falamos aqui. Ó. Eu até perdi a graça de gravar porque é repetitivo. O Espírito nem mostrou mais nada agora. Né? Só que eu fico vendo o déjà vu desse povo, desse CB, por não ter crido em nós e ver quantos 100 anos na frente você está desse canal, desse povo aí. Então você vai ver isso aqui pela internet, pela televisão, que o que vinha das trevas procurando luz, hoje eles não dependem mais da geometria. Só os que estão na Bíblia dependem da geometria sagrada. Você pode ver que eles são obrigados a entrar lá na CCB, ver o que caiu, o que os anciãos orou para o pão virar, para a palavra virar pão, e o que o Espírito virou vinho, sangue para eles lá. A cobra, que após a partida da pandemia, o diabo, eles foram assinarem com Asmodeus aqui, não quer dizer nada para os anciãos. Abrimos o serviço de culto em nome de Jesus, e aqui fora também eles abrem o serviço de culto em nome de Jesus. Mas ambos estão na apostasia bíblica. Mas e você aqui? Nós estamos fazendo aquilo que o sombra do Espírito, que era Jesus Cristo. Alô? Se não foi, ele não vem, passou para o auxiliador. Aquele auxiliador guiou a CCB até a 7ª igreja da Ásia, até 2012. Até os anos 70 acaba tudo. Alô? 70 anos depois de CCB, entrará a misteriosa maldade religiosa pela televisão. O Yoda Rami viria, acabaria o tempo. Aquele que vem das trevas procurando luz, os astros cairão, vai vir e vai se comunicar o Yoda Rami, conforme eles têm colocado aqui. E eles não foram preparados para essa mudança. Você pode ver que eles não conseguem sair da Bíblia. E esse que saiu de fora, a fim de valorizar, eles não têm que se apegar. Se você afirma, eu não quero mais. Né? Lá não prega o Evangelho, lá não prega a Bíblia, a teocracia, a divindade de Jesus não é exaltada, é da firma, mas com o nome de Jesus. E deles aqui, a divindade deles é eles mesmos. Pix tem os ambos, me ajuda nesse canal, tem membros, virou uma igreja na internet. O sextavado serve o quadrado, te põe dentro de um quadrado, que é um triângulo debaixo da maçonaria. Tem o olho que tudo vê. Alô? O olho da câmara, você não está indo de olho para a câmara, você não é um obelisco que está atrás aqui do ancião lá atrás? Ele agora não é um obelisco? Alô? E por que não dá? E por que eles estão em apostasia? Porque eles querem Bíblia. Verdade é que a fé, a religião tomou conta de você até o Espírito chegar. Quando o Espírito chegou, tem que lançar fora a Bíblia,
o corpo carnal, o que dá força no teu corpo, o pecado, que faz você ser firme e fiel até a morte, é ouvir o que o Jesus andou, conforme Jesus pôs lá. Fazer isso em memória de mim. Andar como os apóstolos andaram. Mas para Jesus e os 12 apóstolos chegar onde você desse canal chegou aqui, irmão, é depois da cruz. E ainda que eles anunciaram Jesus depois da cruz, eles batizaram em Jesus antes da cruz. Ainda que eles tomaram o ceia de Jesus depois da cruz, não era o Espírito falando? Não, eles fizeram aquilo em memória dele. O mesmo tem 2000 anos em todas as igrejas. Aconteceu que Deus pôs vida na CCB para tomar conta dos CCBianos. Deus passaria por carne e sangue um grupo de pessoas, os 144 mil peles, que seriam salvos por meio dessa empresa. Agora, irmão, olha como está hoje lá para você ver. A apostasia, eles estão dentro e fora, processando os membros, porque levando suas causas pagões, porque usam direitos autoriais do Estado com religião, levam suas causas aos pagões, quebram suas próprias leis, vêm para a televisão. Ajuntamento de pessoas e grupo de pessoas não dá certo. Isso deu certo, o Espírito ajuntou o grupo de pessoas ali, pôs vida como é. Quantas pessoas foi fiel até a morte ali, obedecendo aquilo, não comeram nem pizza, para hoje olhar, estão no meio deles aí, dos mais velhos, olhar e ver isso que está acontecendo aí, irmão. Mas eles, ainda velhos já, irmão, ainda negam que o obelisco está aqui na frente, que a geometria sagrada é o diabo, fazendo templos e mais templos. No fim, sai dela, povo meu, nunca vai acontecer, irmão, porque cada vez eles fazem mais. Entre mais para dentro dela, povo meu, e lê 18 para quem saiu fora delas. E os que saiu de fora delas aqui, irmão, não tem nada para pregar, irmão. Eles são uma carta escrita da lei. Eles batizaram em João, o mesmo batismo da CB, o mesmo de Israel. As outras eram osso do ofício. Justino, Constantino, Joséfo, Calígula, tudo que colocaram Jesus histórico aí, tudo isso aí é congelado. Foi um disfarce. Pra você fazer uma ideia, a Bíblia é um disfarce. 666. Quem deu isso aqui foi um papa? Veio de Martim Lutero? Eles acharam não sei o que lá, que os judeus deram para eles. Você acha que eles achariam alguma coisa ali? Ou Deus é o mesmo no tempo certo? Deus pôs vida, deu direito da fé, batismo de João. No cano de Jesus, que é a fé, a lei, o último profeta da lei, João Batista, para tomar conta da CB, do mundo. Os ossos do ofício convém agregá-la, o número de pessoas que convém agregá-la. Vim também para outras ovelhas. Aqueles que não procuravam a religião para se justificar diante de mim seriam achados por Deus. Vim para que os que vê fiquem cegos, os que se desvejam agora são cegos. Eles viram o poder de Deus aqui. Viram a fé e a religião tomou conta deles. Eles sacaram a lei para o lado de fora. A primeira coisa que eles falam quando saem da CCB é minha carta de demissão da CCB da empresa. Você foi registrado lá? Quanto você ganhou? Você recebeu o seguro? Teve NPE, teve fundo de garantia para você? Alô? Então, carta de demissão do quê? Se eles nem sabem que você é um membro lá. Ah, mas eu era do ministério. Mais uma, e tchau. Não favoreceu a empresa. O grupo de pessoas que tomam conta da empresa não é da famílias importantes? Não. Então, mais um que vai, e põe em outro lugar. Sai um, põe o 10. O ancião deles falou na cara deles. Aí eles ficam que nem o Juninho ali, irmão. Sacou a lei toma conta dele. Eles conseguem o amor. Amai-vos uns aos outros, conforme Jesus falou lá, mas tirar esse e matar na minha frente, guardei o talento. Cadê o talento? O dom da música ficou perdido. Porque se eles cantar aqui, irmão, eles cantam pensando na igreja. Ou faz uma carta de demissão para fazer uma live aqui fora, mas
falando mal da madrasta, porque eles dependem da geometria, os desenhos da casa de Salomão, a cópia da maçonaria, da loja da maçonaria, onde Salomão colocou Lúcifer, Amadeus, Lúcifer, Satanás, Amadeus, na Lilith, na Jezabel, que é o púlpito feminino, a parte feminina, a Jiva Javé, aqui no pênis de Horus, aqui atrás. Então, irmão, esses daqui pro lado de fora, eles dependem de falar mal de lá. Como a de lá está processando, eles pararam. Ou estão enfrentando isso assim mesmo. Porque quando as pragas rasgou o véu, eles não eram para costurar de volta. Falaram, agora acabou. Agora chama todo mundo, vamos vender tudo, dividir aos pobres. Cada membro da CCB que tem aqui terá uma parte da herança. Vamos dividir tudo e cada um ache Deus dentro de você. E nós não fomos preparados para essa mudança. Eles nem sabem que em 2 Coríntios 5 a apostasia viria e tinha alguém aqui fora que prepararia uma consciência acima dos 9 céus, onde não entra batismo de João, nem pecado, nem Jesus. Ainda se conheceu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Com o auxiliador, Jesus Cristo chegou ao fim. Paulo, já não vemos mais assim. Mas o auxiliador, se Jesus era Deus e ele voltou, lá tem 2 deuses, qual você vai adorar, o Pai ou o Filho? Ou o Espírito? Alô? Então, se Jesus era Deus, o Cordeiro é o auxiliador. Agora, meu filho, agora eu gerei um espectro aqui, um abelisco aqui, que veio a ser Pedro. Deus pôs vida no Pedro, chamado Franciscão, para levar a igreja para dentro. Pôs vida no batismo de João, que nunca entrou lá, mas João Batista verdadeiro. Mas o do Franciscão já veio dentro da maçonaria, dentro da casa de Salomão. Na fé de Jesus, segundo os apóstolos, mais próximos dos apóstolos. E fizeram suas próprias doutrinas. Entre elas estava não fazer televisão, porque pedras cortadas Deus já pôs vida da casa de Salomão para Jesus tirar. Então qual o motivo que então, o auxiliador dos apóstolos tirou os apóstolos que nunca entraram lá, os guiou em toda a verdade? Então o auxiliador dos apóstolos, até a 7ª igreja da Ásia, a quem vencer a Tiatira, que está nos 7 CCBs aqui, mano, a quem vencer a Jezabel na Esmirna, a quem vencer a de Pérgamo, os 7 demônios maiores da sua primordial que viria, junto com a tecnologia, o Yoda RAM, o Yoda que se comunica pelo cabo da televisão que o Franciscão avisou, aquele espírito que guiou os 12 apóstolos até a 7ª igreja da Ásia, representou Jesus segundo a carne, segundo a Bíblia, que dá força ao pecado é a Bíblia. E na esquerda tinha Paulo. Se a justiça de Deus provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Mas errei, mas não pequei. O que eu recebi do Senhor foi isso. Na noite que ele foi traído, não enche a cara para tomar Santa Ceia. É só um golinho no mesmo copo para vocês pegar a bactéria. Alô? Ninguém conseguia tirar isso da mesma taça, mesma boca, 300 pessoas. Alô? Até quando a arrogância desses homens para pôr um microfone que era do diabo lá demorou 20 anos. A televisão, quando chegou as pragas, puseram rapidinho. Porque acabou o tempo. Mas antes disso, já era maçonaria. Antes disso, o Asmodeus já estava aqui. O Ecumenismo já estava assinado. Agora chegou a hora de entregar o poder à besta. Não pensaram 2 vezes. Mano. Agora, querendo validar aquilo que Salomão foi rasgado o véu, costuraram de volta, o mesmo se repete aqui, mano. Porque aquele espírito de Paulo, do lado de fora, tomou conta. Nós estávamos, ele era uma sombra, aquele Jesus que Paulo anunciava, raiz de Davi, que a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, e sim você ser quem não tem o Espírito do Senhor está ou não é dele. Ele chamou de ser nova criatura. Quem nasce em Jesus Cristo é uma nova criatura. Quem batizava na CB era uma nova criatura. Como esses caras caíram da graça aqui, que eles iam cair para a minha graça aqui.
acima do 9 céu. Só que Paulo não passou dos 9 céus. Quando Paulo foi ao 3º céu, que ele viu que o órgão sexual feminino representava Deus, era pelo olho, e que Deus representava um pênis, que a cabalística de Salomão era uma réplica, que é feito nos desenhos da casa, e coisas inefáveis que não dá para contar. Fiquei fraco agora. Eu preciso entregar a igreja virgem. Alô? Preciso como uma virgem. Não tem como entregar. Não tem como entregar. Por isso, com a mente, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero eu faço. O que eu não quero eu faço. Com a carne eu sigo a lei do pecado. Batizo em João que toma conta de nós. Batizo sobre o batizado. O de João Batista. Então, e o de Jesus? Nunca ouvi falar. Eles ouviram, todo mundo ouviu falar de um Jesus 666, irmão. Aquele que Paulo pregava lá não tinha outro na época, só tinha um ali. Depois viria, entre eles, o Jesus ressuscitado, que é a besta. Aquele Jesus ressuscitado que Paulo anunciava, senão me orgulho na cruz de Cristo, senão Jesus ressuscitado. Pregamos a Cristo já crucificado e ressuscitado. Na ceia de 5 aos 1 Coríntios, entrega a carne a Satanás desse cara que está transando com a madrasta, para que o espírito dele seja salvo. Entrega a alma dele, que é a carne. A carne nossa é a alma. Deus tirou o coração de pedra em Jeremias e colocou o coração de carne neles, para ele servir a Deus com a carne. Errei, mas não pequei. O salário do pecado é a morte. Quando Deus descia no monte para falar com Moisés, Paulo colocou lá: ao ouvirdes a voz, não sejais rebelde, que se um não-judeu, um animal, a banco de dados que veio na arca, aquelas energias que geraria os não-judeus pelo evangelho, se um animal não-judeu tocar no monte, mesmo inocente, tem que ser morto. Alô? E eles ali cheios de lei, não conseguem ver. Até hoje, eles não conseguem ver. Tessalonicenses 1, que Deus enviou o poder do erro, porque eles amam mais as obras das suas mãos. Dentro. E hoje fora, mano. Porque foi Paulo que escreveu isso aí. A ponto de eles querer o mesmo Jesus, o mesmo Paulo, os mesmos apóstolos, e não andando como ele andou. Não tomando ceia para o lado de fora. Porque em Apocalipse 16, o demônio Raviria, chamado José de Jesus Miranda, derramaria água na internet. Por onde ele viria? Pela conexão. Que lá era um circuito fechado. O diabo só quem não cumprisse a lei pecou, morreu lá. Quem pecasse tinha um advogado. Se não fosse para a morte, a primeira coisa que eles falam quando saem de lá assim, ó: eu não pequei para a morte. Eu não pequei para a morte. A minha rescisão de lá foi porque ele lá não prega o evangelho. Alô? Quem crê na Bíblia não está em pecado de morte, está sempre em perigo, como Paulo. Por que estamos sempre em perigo? O medo de cair da graça? Mas caindo da graça, que Paulo falou pela graça sois salvo, por que ele perdeu a cabeça se ele estava em graça? Se os apóstolos perdessem, era até plausível, mas e Paulo não perdeu também? O salário do pecado não é a morte? Miserável que sou. Então é isso que te deram, medieval. Você não vai conseguir ser judeu. Então que Jesus é esse? Que espírito é esse que você anuncia aí? Da circuncisão da CCB, irmão, a lei e a fé tomou conta Paulo colocou aqui que a fé e o batismo tomou conta deles até a fé chegar. Ele chegou lá, né? A lei tomou conta até a fé chegar. Hoje a fé e a lei tomou conta de você até esse espírito aqui chegar. Como que faz para chegar? Aquilo que os 12 apóstolos, mais Paulo e Jesus, depois que ele foi crucificado, quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo ressuscitou em espírito, ele é Deus, você ressuscitou comigo em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Se enche lugar celestial, carne e sangue não herda o reino do céu. Carne e sangue não agrada a Deus. Você não é mais servo de Deus. Você foi servo de Deus, como os apóstolos andou, com a lei e a fé da CB tomando conta dela. Como os ossos do ofício do mundo também. Convinha agregá-lo alguns. Tenta agregar um aí para você ver. Passei anos pregando para os caras da Batista. Todas as vezes eles trocou pela maçonaria, que é a lei. Passei anos pregando para a Assembleia de Zeus. Gadu é amor. Adventista do sétimo dia de Gadu. E o resto então nem se fala, só dinheiro. Um Deus dinheiro total. E o da CB não é também? Era, mas... Só que era mais discreto. Era menos assim. Ela não tinha salário, etc e tal. Era mais próximo dos apóstolos. Hoje, irmão, você olha tão pior que essas de fora. A ponto de sair para fora e montar uma jandira, voltar e eles se alienar a mesma coisa, ensinaram ganhar dinheiro. Já acabou o tempo mesmo. Os líderes religiosos da CB sabem, irmão, na direita, eles são maçons. A loja deles é a cópia da maçonaria. Eles são todos maçons. Então eles não sabem que já acabou o tempo, quem é santo seja mais santos ainda. Quem é puro seja mais puro ainda. Quem é profano seja mais profano ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque já acabou o tempo deles. Eles sabem disso aí, irmão. Então restou o quê? Fazer mais tempo. Chama o Samuelzinho de volta aí. Deixa que montem. Só não atrapalhe os nossos lucros. Deixa nós costurar o véu de volta. Essa leva foi conservada para a morte, irmão. Foram eles que mataram esse espírito aqui, não deixando esse espírito entrar na CB. E quando chegou as pragas e rasgou para fora, esses de fora impediu a chegada nossa aqui, porque querendo validar suas próprias prostituição aqui, crendo em Jesus tem que andar como ele andou. Não batizam ninguém, nem tomam ceia, irmão. Anunciam o mesmo Jesus dos apóstolos, desde que membros virem do canal dele. Sem cumprir nada mais. Falar da madrasta virou evangelho para essas pessoas. Evangelho transgênicos, irmão. CCB transgênico, grãos transgênicos. Ao implodir, quando o batismo de João, que era a lei, quando a fé tomou conta deles, que é a Santa Ceia, no crânio de Jesus, comer do corpo, ou aquilo que eles oram para vir a palavra fresquinha ali, buscar a palavra, e o vinho, que eram as músicas, lá no céu gozarei, o hino eterno da vitória. Pum, 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 pum. A tuba verdadeira de Bafomé está aqui atrás, irmão. O Gadu Asmodeus está aqui, o Silvio mostrou. Não seja porque eu falei, o Jafá mostrou. Eles puseram no próprio púlpito. Assinaram o comunismo, não quer dizer nada. Não adianta nós falar, eles querem assim mesmo. Então por que você está falando aí? Se eu não fazer o que eu fiz demais, né? Vai ficar parado? Vendo o povo se matar, correndo atrás? Em algum lugar vai explodir. Se eu aqui não adianta mais falar, porque aqui era Gólgota, o reino do céu é por violência. Os gigantes que estão encostados nessas pessoas é por violência. Eu tenho que falar na cara dele, rasgada a palavra. Morrer é lucro, viver é ganho. Para eles morrer é lucro. Tem algum deles que possa falar que morrer é lucro aí? Alão, não é machão na carne. É porque eles não morreram naquele batismo lá da lei. Eles nasceram para a lei, agora tem que cumprir a lei. E você aqui fora, se você entendeu que carne e sangue não herda o reino do céu, se você não está naquele espírito que os guiou até a sétima igreja da Ásia, que Deus pôs vida nesse Jesus, espírito auxiliador dos 12 apóstolos até a sétima igreja da Ásia, tomando conta de você. Se você entendeu, irmão, que a verdade que isso tomou conta de você até você morrer, aquilo te matou. Segundo a lei, Israel e os judeus estão mortos. Segundo a lei, a igreja do Franciscano tem que cumprir toda a lei. Segundo a Bíblia, os reformadores, segundo Paulo, passaram a viver para a lei. Teve um tempo que você estava vivo.
Eu conheci a lei e passei a viver para o pecado. Batismo, aquilo que simbolizou João. Ter consciência de Deus, que era Jesus, que eu estou abrindo o caminho. Quando Jesus apareceu, agora eles têm não só a lei tomando conta deles, até a 7ª igreja da Ásia, no batismo nenhum tio cairá, segundo a promessa, um broto de um carvalho que seria o Messias, tomou a conta deles. Então, verdade é que esse Espírito tomou conta da cinzinha, até o tempo, foi dado um tempo para o monstro, sopra a vida no Senhor, quer dizer Baal hoje. Lá queria dizer Senhor, irmão, de verdade. Ah, mas se você não foi da CCB, você não vai entender isso aqui, irmão. Só os da CCB entendiam que o Senhor de lá era verdade. Hoje, aquilo que tomou conta dele, coisas maravilhosíssimas que eles tinham lá tomando conta deles, como o batismo, como Santa Ceia, como buscar a palavra, hoje eles fizeram tudo esterco, mas crendo no mesmo rudimento, no mesmo Espírito que ao quem vencer a Jezabel, que está pro lado de fora, que está na plataforma que o Franciscão mandou eles, por assim dizer, eles estão pior que os da CCB, os anciãos. O problema dos anciãos é falar, em vez deles falar, nós somos maçom, colocamos os modelos aqui, vamos fazer mais tempo, assinamos comunismo, somos do próprio diabo. E o que você tem com isso? Cala a boca, que eu vou te processar e te levar na delegacia. Fala isso no público dos anciãos. Quero ver você falar se você é macho. Ou você tem medo de perder a sua empresa de terno, empresa da Votorantim, construtora civil, seus salários garantidos pela empresa. Sem registro nenhum. Quem saiu de lá saiu revoltado porque eu fui escravo 30 anos de graça. Porque ele pode fazer uma carta, contar como ele saiu, como se ele fosse alguma merda, ou fizesse alguma diferença após a partida dos apóstolos. Isso é o diabo. Após rasgar o véu 2012, colocaram o gadu aqui, escancararam a maçonaria, que os reformadores até mostraram. O que era agora? Ali já estamos beirando os anos 70, 80, que acabou tudo. Muitos daqui estarão vivos até a vinda do Senhor. Muitos deles estão vivos até a vinda do Senhor, quer dizer, o Espírito Auxiliador, para o lado de fora. A 7ª trombeta, o cordeiro que eles estavam, que se casaria com a igreja. A vinda do Senhor, dos anos 70 de Jesus ali, dos apóstolos, muitos de vocês estarão vivos, foi no dia de Pentecostes. Eu afirmo para vocês, Jesus estará vivo. Muitos de vocês, até que o reino do céu venha, até que o Filho do Homem venha nas nuvens. Jesus não era filho, quem veio a mim veio o Pai, ele era Deus, irmão. Deus se fez um ser humano, a palavra se tornou, como que é Deus? Quando você pensa, aí você fala. Então você é um Deus, você pensa. Quando você fala, é Jesus, criou todas as coisas. Filho, falou. Haja. A palavra se tornou um ser humano. Mas foi Deus que falou? É duas pessoas aí ou lá é uma só? Quando você fala, você não é você dentro de você? Cadê o Jesus dentro de você? Que sai da sua boca, que purifica, se você virou fonte da salvação. O que contamina o mundo é o que sai da boca deles, porque é briga, irmão. Batizou em João, Deus pôs vida nessa lei para tomar conta desse povo. Então vocês querem montar uma CCB? Monta uma CCB aqui fora, irmão, aqui, que não leve suas causas pagões, que deixa a verdade falar. Não, a nossa verdade é mais a sua, porque eles querem briga. Não foram preparados para essa mudança, mano. Então como que é o seu aí? Deus não só fala seu corpo pecaminoso carnal? Carne e sangue não agrada a Deus? Deus é Espírito. Adianta você remendar Jesus, o Espírito que tomou conta das 7 igrejas da Ásia, a quem vencesse, porque tem que ter uma igreja. Eles no canal deles já é uma igreja igual da CCB, remanescente, irmão. Prostituta tão quanto, porque eles não estão mais cumprindo o rudimento. E se diz que são, falando mal da outra, acha que está fazendo justiça, mano. Assim a injustiça daquela igreja virou justiça falsa desse povo aí, mano. A verdade que está em nós ficou escondida. Por quê? Porque eles estão servindo a Deus com a carne, mano. Eles não estão cumprindo o batismo, crendo na briga. Não é o livrinho de cima, mano. Quem abrirá o livro que abre o de cima?
Vocês querem montar uma igreja? Então montar a sua igreja verdadeira, onde carne e sangue não agrada a Deus, não tem mais Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é Cristo já crucificado, não é falando? Você vê algum deles falar para eles aí, a nossa ceia é Cristo já crucificado, é o Espírito falando? Por qual Espírito eles falam isso aí, se é por Paulo? Se crê em Paulo, tem que andar como ele andou. Tem que batizar até os mortos, se é você que é Paulo. Fiquem caladas nas igrejas, mulheres. Você não quer Paulo? Cubra-se com véu numa reunião de adoração. Aí ele se cobre aqui fora, salinha do amor de Jesus, cantando fora, com a cabeça, com direitos autoriais daqui do Gadu. Se pôs o Gadu aqui, o feminino já foi penetrado junto. O DNA da Eva, da cobra, foi dado pela maçonaria. Deus pôs vida aqui. Pôs vida lá. Lá no céu cantarei. Bebê grande, irmão, pro lado de fora. Pum, pum, pum. Só tuba. Só pistão agora. Eles estão vendo o mesmo púlpito lá, na igreja, o mesmo pênis de Bafomé aqui. Aquilo que quando Jesus falou, Pedro, né, no seu pênis eu fundarei a minha igreja. E a buceta da cobra, o olho que tudo vê, que está na Bíblia, na igreja deles e tudo, não prevalecerá contra você as forças do inferno. Prevaleceu. Quando Pedro morreu, não prevaleceu por 144 mil. Após a parte, mataram Pedro de cabeça para baixo, enfiaram, empanaram ele que nem frade. E colocaram pênis de ouro na praça de São Pedro. Digita aí, vê para você ver. Digita aí na CB o pináculo aqui, caralho. Já quantas vezes eu preciso falar isso aí? Desses filhos do diabo, desses pedrinhos montados que estão para lá de fora, esses falsos Pedro, habiliscos para o lado de dentro ou de fora, pela internet, de frente com o olho que tudo vê, estão de pênis de Pedro, de Gadu, Oxós como Pedro, São Paulo como Pedro ali fora, que nem o caminho de Oxós, e o sem evangelho, na mira do Gadu como evangelho, com o olho que tudo vê, no mesmo que tem na Bíblia dele, tem na igreja batista, tem na igreja dele, indica bostista ainda como evangelho. Convém agregá-lo, prega o resto da vida, ele vai estudar sempre e nunca vai chegar à verdade. Ele não vai ter aquilo quando Deus pôs vida lá, homens leigos que nunca estudou, falava a palavra de Deus e cumpria a palavra, não adianta vocês negar. Verdade, Deus falou, acabou o tempo, irmão. São pênis de Pedro pro lado de fora, mano. Um olho que vê o outro olho não é mais fechado. Por ter esse conhecimento, pesquisar a maçonaria, viram Deus pôs vida lá até o tempo desse espírito chegar para cortar a maçonaria, cortar eles aqui fora e prevenir do Iodahame, porque o espírito que nós estamos não é aquele que toma conta de você. O espírito que está aqui não entra pecado. Se você passou dos 9 céus, o cavalo preto não te julga mais as duas balancinhas. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Porque você já entrou. Você subiu a sua iluminação, passou pelas 33 vértebras. Como aqui o de baixo é igual ao de cima, como aqui o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão, quem vê o outro olho é igual ao do outro, um fica olhando o rabo do outro, comendo seu próprio rabo, a bola 8, porque eles não passaram pelo 9. O Anúbio do Egito, que veio ser cavalo preto na árvore Sefiró, que é a cabeça de ouro da CB, que foi lá a cabeça de ouro lá dos judeus, acabou, da maçonaria, acabou sendo a CCB, Deus pôs vida nessa aí. Deixou a presbiteriana como cabeça de prata, a Assembleia de Deus como a cabeça de bronze, e foi a ouro, prata, ferro e madeira, mas não podemos pôr, lá no Paulo tinha 7 igrejas originais ali, mas não pode pôr outro evangelho que não seja outro nome que não seja Jesus. E o Papa não deu um outro Jesus para eles, do mitraísmo, e não está o São Paulo, óbvio, sobre não está escrito São Paulo, a minha não está, eu peguei uma original que não está mais. Depois da partida dos apóstolos, se você
crê em Paulo e nos apóstolos, você tá, ou um dos dois, ou você é criança grande que toma conta de você ainda, que tem muitos ainda, essa é a razão que ainda está valendo. É uma criança grande, irmão. Se ele não orar para sair de casa, ele não está seguro. São rituais que ele vai cumprir, como os apóstolos, Santa Ceia, orando sempre como Paulo, e nunca chega o conhecimento da verdade. São rituais feitos todos os dias, não pode tirar pecado, porque o pecado é para a carne, o que dá força ao pecado é a lei. Os apóstolos andou como ele andou, segundo o evangelho de Jesus colocado. A história de Jesus, em cima da lei põe eu sobre tudo. Colocaram Jesus sobre tudo. E aí ficou sendo, tudo aqueles rudimentos, 600 da lei virou rudimentos da doutrina de Cristo. De amar o próximo a ti mesmo, tomar ceia, fazer isso em memória de mim, batize em meu nome. De João, no meu nome, a lei toma conta de mim, junto com o crânio, a fé, a religião toma conta dessas pessoas. Mas agora, na consumação do século, onde você já não é mais, Deus não habita mais em casa feita por mãos de homens, isso já aconteceu lá. Não? Deus não habita mais em casa feita por mão de homem, não ficará pedra sobre pedra. Ele sempre morou nas suas casas, a barraca dos judeus era barraca, mano. Sempre vai para cada um para suas casas. Não ireis aqui nem ali, o reino do céu está dentro de você. Quem está no telhado não desce, quem está em casa não sobe, quem está no campo não volta. Mano. O que ele quis dizer ali? Hoje isso quer dizer o quê? Mano? Não ireis aqui nem ali, mulher. Dias virão que você não vai servir a Deus nesse monte nem naquele, será em espírito e verdade. O Pai procura os tais que o adorem. Como o Pai vai procurar você se você não se volta para mim? Como o Pai vai procurar os da CB se eles costuraram de véu, mostra o que está dentro para o lado de fora, a fim de ganhar o mundo? Como vai viver em grupo de pessoas? Vê a guerra que foi ali, depois de acirrada discussão, Pedro e Paulo chegaram à conclusão, porque Paulo não podia tirar o que Pedro pôs. Pedro tinha a chave do céu, as portas do inferno não prevalecerá contra ele lá, não aqui. Aqui prevaleceu no cenário ecumenismo. Não quebraram suas próprias leis, gerou esses filhos do diabo por lado de fora, esses abeliscos. No sextavado das colunas é o seu sexto celular aí, quadrado. O quadrado serve um retângulo, a bolinha, o seu olho, você é o pináculo de Pedro, aquilo que o ancião está lá em pé, irmão. A mesma coisa aqui pela conexão. E tudo está errado por quê? Por causa da Bíblia. Eles não estão julgando a Bíblia. A favor do Rio é fácil, irmão. Eu sou contra o CB, mas sou a favor da Bíblia. Então eu estou a favor dos judeus, eu vou dar até o livro de Enoque. Vou cutucar o osso e sentar no colo dos livros que eles põem aqui. Não? Tudo que se diz Senhor, Senhor, que foi, tudo que foi o déjà vu, passa a ser como se fosse para eles. Dormiram. Desperta o que dorme, está longe disso. O cara é capaz de ler livro de Enoque e vale mais que o depois da cruz ali para ele, porque ele só tem isso. Eles não têm que sentar, mano. Só pode sentar no gadu pro lado de fora, que hoje é na casa deles, mano. Cumprindo o que Amós falou, se escapar do orgulho da cara de leão que matou Jesus, a tribo de Gadu, mano. Cai na ursa maior, no pata de urso. Pata de urso, o leão, o orgulho emprestou uma pata para a ursa maior, que virou geometria do espiritismo. Allan Kardec, Angela Blavatsky, todas aquelas coisas ali do Egito misturou. Se escapar, saindo para fora, eles começaram a comer músicas que limpa a alma, conhecer todos os demônios pro lado de fora aqui, mano. Em nome de Jesus, Cabrilho. Tudo que é bom passou a ser Deus, Eva na direita. E tudo que é ruim passou a ser da esquerda. Que era a esquerda, por exemplo, o mitraísmo, por exemplo, o espiritismo é uma esquerda do mitraísmo do Papa. O Papa era bonzinho, velhinho, Jesus batiza a criança e tudo ali. O outro batiza em água e o outro batiza na cachoeira.
Por exemplo, uma esquerda, por exemplo, a CCB agora. Paulo era uma esquerda dos judeus, dos apóstolos. Tem que ter esquerda e direita. Que nem esse pano aqui, a cobra. Na esquerda, Nisrod, Agamesh. Anki, Unki, os cambal aí, esses caras aí, mano. Agamesh. Que fez a torre de Babel para queria chegar até Deus para matar o próprio Deus lá. E foi confundiu as vias. Pera, fica tranquilo, o Deus desse mundo ali, Lucifer. O que veio das trevas procurando luz, fica tranquilo. Eu vou participar de carne e sangue e você me mata aí. Derrama meu sangue aí, como está sendo derramado aqui na plataforma hoje. Por esses filhos de Agamesh aí, mano. Por filhos de Horus vivos, olhando para a câmera, que eles não podiam estar aqui na internet, com Bríblia. Fica tranquilo, vocês me matam aqui, mano. 40 dias depois, aquilo que o Nisrod, Agamesh, Caim, o Abel deles, o Sete, os judeus, viria dos judeus a promessa, mataram o Messias. Agora Deus reputou todos debaixo do pecado. Agora é tudo seu, Caim. Esaú, Ismael, é tudo de vocês agora. Você queria fazer a torre para me matar? Vocês me matarão aí ao vivo, em Jerusalém. Porque agora eu vou para os não-judeus. Provou que o meu povo do céu, ainda que todo Israel creu em Jesus, que era Deus, cria em Jesus ali, só um remanescente foi salvo. Se Deus nos salva alguns, éramos como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vai entrando no céu primeiro que vocês. As prostitutas meretrizes, Sodoma e Gomorra se levantará e acusará essa geração agora. Então o que você quer? Que nós queremos que você é o quê? Alão? Que eu lancei fora seu corpo pecaminoso carnal, que a sétima trombeta está sendo tocada aqui, mano. Que carne e sangue não é do reino do céu, que batismo, Romanos 10, 9, já quem cria o coração e confessava que Jesus era o Senhor lá, que auxiliador era o Senhor, quando você batizou na CB, você viu Jesus segundo a carne lá? Não foi pela fé? Aquilo tomou conta de você, saca os grãos, saca a história, aquilo pôs vida em você, Deus pôs vida na fé e na lei para tomar conta do mundo. Até o Espírito chegar, agora ele vai colher, só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Aqueles que pedem ajuda ao Senhor será salvo, não lá como Joel leu, meu. Se você lê como Joel, batize em João e tem que tomar ceia até o final, meu. Tem que cumprir toda a lei, que resumiu em 12, e amai o próximo. Ali, tu tomou conta deles até 7 milhões de reais, vai tomar conta pro resto da vida, porque o diabo sentou como um Deus aqui após a partida. Deus pôs vida na maçonaria do CB, irmão, porque como ele pôs vida em Salomão lá, você vai morar sempre, encheu de gente, vai morar todo mundo em barraca, como no deserto, como Deus seduziu o povo para o Egito. Aquele povo estava preparado para viver, para aquela mudança de morrer como pelo Senhor. Esses daqui não estão preparados para fazer a mudança espiritual, irmão. O espiritual deles é a plataforma, o céu deles aí. O buraco negro está vindo aí, irmão. O James Webb. Que veio das trevas para a luz, ele trabalha até o 9, até do 8 céu em diante. Se ele conseguir pôr o 9 céu onde o James Webb chegou, ele faz a volta, o Ouroboro, até 28 mil anos-luz, e volta novamente aquilo que já estava, sai na linha de Alinhasca. Vai ficar dando volta, bola 8. E por que bola 8? Porque da direita faz assim, vai voltando para o buraco negro. Nós moramos no cu de Eva aqui, mano. Adão e Eva, antes de se separar, Adão representa a terra e a árvore, o pináculo de Bafomé, que está atrás do ancião, que é você hoje diante da câmara aí. E os frutos da Eva, o ter passado e penetrado naquilo que Jesus penetrou no miolo da árvore, levou a tora, os anjos, no espetáculo da vitória, tirou do DNA deles, corrigiu do DNA. Para onde eles foram morar, mano? O teu corpo não faz a faxina e joga tudo pelo rim, fígado e fezes? Rins filtra tudo você? Os néfres estão morando no corpo carnal de Eva, que é as fissuras. Por que os chakras é região pélvica, o umbigo, o meio do estômago, o peito, aqui o topo da cabeça, e pôr o topo da cabeça e o pescoço, os chakras? Porque na carne, segundo a carne, na direita, os filhos de Eva sentaram os sete guardiões maiores,
da primeira cadeira, sentou no chaco. Você pode ver que os que praticam tal, a meditação, senta acima. O mesmo que tem no Tisbé, o mesmo que tem ali oração e meditação é a mesma coisa. Mas era segundo a carne está na direita de Eva, tudo que é bom eles pegaram para eles aqui. Mas não tem consciência desse aqui, irmão. Saca os grãos. Você é desse canal, porque aqueles lá nem querem vir ver aqui, nem que você ponha a cara deles aí mesmo. Mas só se eles te levar na delegacia e pra gente filmar lá e pôr aqui mais canais, mais pessoas falar. Perdoai, já que eles querem a lei, perdoai seus irmãos dentro e fora, está longe disso. Não levai suas causas pagãs que na Bíblia. Se nós processasse eles aqui, estava valendo, você não está debaixo de lei. O que dá força ao pecado é a lei, vem por ouvir a Bíblia. E por aí vai, mas se eu fosse esticar isso aqui. Tá. 46 minutos já falei. Deixa eu ler uma pegadinha para vocês rapidinho aqui, senão vai ficar muito grande. Então, abre aí, irmão, Mateus 16. São Mateus, veio de Martinho Lutero, eles não têm consciência de ser do livrinho de cima, que é aqui Jesus não pregava Bíblia, lei para os caras. O que diz aí na sua, ele cortava. Vocês leem o Evangelho de João 5,39, pensa com o Tenela aí. Que Paulo, após a partida, tendo a geometria, montarão igreja, Pedro. Aquilo que você falou lá que não farei monumentos grandão. Pedro falou, muitos por ter conhecimento da geometria de Salomão, se apostata, Deus não pôs vida em casa da maçonaria e tudo. Queria dizer também, irmão, que isso aqui não é contra a maçonaria. O mundo vive o mundo, irmão. Falando lá cinzinha, essas pessoas que saíram para fora aí, tô falando deles, eles se perderão. As prostitutas, aqueles que não procuravam a promessa, entrará no lugar deles, não. Se levantará, acusará aquela geração antiga de CB, se levantará, acusará essa geração aí, porque eles não comeram nem pizza por causa da CB para ser salvo, para ver o que virou hoje aqui, irmão. E os de fora e os de dentro, duas forças antagônicas, dois irmãos, dois abeliscos, dois lados da flecha, Paulo e Pedro, Oxós e São Paulo. São Paulo, Oxós e São Paulo, montado no dragão que pôs vida no livro. Apocalipse 13 não quer dizer nada para eles? 15. Poder do erro, que ama mais a casa, a idolatria da casa. Ou da Bíblia por lá de fora, a casa deles aqui. Eles não têm nem tempo de ver vídeo, você não vê que essas pessoas não estão nem inscritos nos outros canais, irmão. Porque eles são a verdade e a vida lendo Bíblia. A favor do rio, Jesus nunca foi a favor do rio. Ele ia contra o rio, contra a Bíblia. Agora, por o nome de Jesus estar na Bíblia, a favor do rio, pro lado de fora é só falar mal, é só escancarar, tirar o jegue que está no olho do próximo, e o elefante que tampa o reino do céu está no meu, e eles não veem isso aí. Abre o São Pedro, São Mateus para eles, que para você aqui eu vou enfiar a espada no rabo do anjo que sentou no lugar do Mateus aqui, que é um Néfris. E vou ler para você aqui, vou rasgar e vou tirar você para fora disso aí. Os que querem, que se quiserem pedir ajuda, né? 16, Mateus 16, verso 17. 17, o homem da árvore 17. Jesus afirmou, Simão, feliz é você porque você estava, na verdade, Simão, filho de João, você é feliz porque está na verdade. Não foi revelada, essa verdade não foi revelada para nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Então, o Pai que estava no céu, quando ele falou, a fala de Deus é Deus. Isso virou um ser humano. Então Jesus estava aqui como ser humano. O Pai em espírito estava reconhecendo Pedro também como filho. Agora presta atenção o que vai acontecer aqui. Quando a pessoa busca seus próprios interesses e não ouve o Espírito, o que acontece? Portanto, foi o próprio Deus que revelou o próprio Pai. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja,
e nem a morte poderá vencê-la. Foi aquilo que Deus pôs vida lá na CB, irmão. Pôs lá até o tempo que acabaria. Depois o Pedro, se isso fosse, se cumprir isso aqui que Jesus falou aqui, por que o Pedro, a espada de Pedro está sentada lá no lugar de Pedro está horas vivo na praça de São Pedro? Ou na praça sua aí da esquina, ou na sua igreja, cruz ao contrário, é um pênis, a imagem de um pênis de Horus. O compasso da maçonaria, e tudo veio da maçonaria, inclusive a música e a Bíblia, tudo junto. E Deus não pôs vida assim lá mesmo? Então, se isso aqui fosse verdade, porque se o Jesus deles fosse de verdade, aconteceu o mesmo com o deles aqui, ó. Quando se ensinou o ecumenismo, colocaram Asmodeus na Bíblia, o mesmo que a cobra fez o mesmo com Pedro aqui. Quando Pedro morreu, colocaram ele de pênis lá na praça de São Pedro, que é a cópia do obelisco de Horus na matriz lá do Egito. Deus semeou na corrupção do Egito, semeou na corrupção do Casa Salomão, semeou na corrupção da CB, para Jesus tirar, para a imagem e semelhança de Jesus, que foi Moisés, chegaram, para depois aquilo que é sombra de Jesus, corrigiu a Torre de Babel, que pôs vida no livro. Direita e esquerda está valendo. Para chegar até o novo céu. Até o nome de Jesus ser pregado a toda criatura. Mas quando for para sair, irmão, é grão transgênico. Montaram a igreja. Hoje o mundo está transgênico. Valeu, tomou conta da cinzinha. Bem-aventurados que já morreram, tomado conta ali, irmão, guardaram suas vestes. Está escrito isso no Apocalipse. Já reinam 1000 anos, ali os 144 mil, esses daqui, um número de pessoas da CCB, dormiram suas vestes ali. Eles eram para estar aqui, para você ressuscitar sua genealogia até a 5ª geração. Porque Deus é Deus dos vivos, Deus é Espírito. Eu que ponho vida, o livro de cima que põe vida no livro, no seu livro. Você, o meu DNA, você, minha Bíblia. Quando se desenrolar como um rolo, seu Deus, precisa estar corrigido o seu DNA aqui, irmão. Mas se você quer a Bíblia e não quer esse espírito para cortar a Bíblia, você está a favor da Bíblia, anuncie Jesus para essa pessoa, está escrito aqui que você tem que cumprir toda a lei. Será julgado por ela. Os daqui de fora não estão tomando ceia, as mulheres não estão caladas. Os de dentro pode tomar, não tomar, vir, pecar, não tem mais pecado, faça o que tu queres, quem é sujo seja mais sujo, quem é ímpio seja mais ímpio, quem é santo seja mais santo, já acabou. Alô? Desde que a nossa firma continue, desde que o Cadu tenha bastante tempo aqui, rebanhando um monte de pessoas para Jesus, atravessando mar e rio para vir fazer um discurso, para colocar Bíblia, lei para o cara cumprir lá. Se ele não tomar ceia, ele não tem parte. Se ele tomar, ele toma a sua própria desgraça. E hoje ele toma ceia pela televisão, mano, comendo aí da palavra da boca desses caras. O mesmo Jesus já crucificado é o Gadu 666. Tessalonicenses não quer dizer nada para eles. São DNA transgênico, igreja transgênica. Mano. Ao implodir, Jesus não estava ali e falou assim, ó: Senhor, por que nós plantamos trigo e nasceu joio? Quem faz isso é o diabo. À noite, quando a 5ª vela do Minorá se apagou, depois do 9, se apaga a 5ª vela do Minorá, mano. O 7, o 6, o 7, o Minorá se apagou a vela, segundo a lei, porque quem está em Bíblia quer minorar. Repara para você ver, esse cara quer minorar, quer a lei, quer servir certinho como sacerdote, porque é a cobra. Ser livre deles, ele só pode criticar, porque é chacro da esquerda lutando contra a da direita, para se autodestruir, mas ambos não saem daqui. Aquilo que foi Abel e Caim em sétimo, ali, descendência, está se matando dentro da Eva, porque a Eva não deixa sair daqui. Mano. Somente um espírito que se manifestou em carne, se tornou um ser humano e gerou o seu cordeiro, que é um espectro, é um animal, a qual dos anjos disse, ele escolheu dos 4 animais maiores, os 4 anjos maiores, o boi, dos 4 elementos, né? O boi, a águia, a cobra e o leão, ele escolheu o leão, majestade para vestir o véu. E nos outros cabalos também tem ursa, no cada chakra aqui é o urso, polo, aqui embaixo, ali embaixo é a giva,
Javé, Giva, Sara, Giva, Javé. Só põe Abraão e Sara e Bíblia aí. Então, irmão, o chácaro de baixo tem que vestir o urso, matar o urso. Você não viu que naqueles caras eles colocam, cada animal que eles matavam aqui, eles colocavam a sua pele da vitória. Foi o que Jesus fez. Ele tinha que vencer a dualidade, por isso que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. O albino aqui morreu, mas ele venceu. Hebreu 2,14, o diabo não foi destruído. Ele não pôde mais entrar lá, mano. Agora, o leão da tribo de Gadu, de Judá, virou Gadu. Levaram para o templo, costuraram aqui. Porque os judeus deram de graça, de bandeja, já que eles queriam os néfres, desde a casa de Salomão lá sempre. Foi. E hoje aqui, irmão, o que aconteceu? E quando o leão da tribo de Gadu, da direita da Eva, fala, ó, os 144 mil você já levou embora. Agora me dá o direito de sentar na direita, agora para mim me transfigurar. Os anjos meus de segundo céu, que eu gerei, porque Adão gerou o primeiro céu, Nimrod, Caim, ficou sendo com Caim. Mas por meio da Eva, quando eu ganhei, agora sim, Deus me alegrou com 7. Valeu a pena eu ter caído e ajoelhado para a árvore do bem e do mal. E agora o 7 eu tenho um descendente agora, que vai ficar na direita. E assim, travaram essa batalha até hoje, está sendo agora. Agora a Eva tem a chance de sentar na direita, que é os crentes, que estão dispostos a pregar Jesus até a morte. Mas não é Deus, é apenas a Eva, eles não saem daqui, mano. O olho deles é o Ouroboro, eles não passam do 9 céu, porque eles estão pregando a favor da Bíblia. Se eu pregasse a favor da Bíblia, eu não era perseguido, Paulo falou lá. Se eu pregasse circuncisão, eu não era perseguido. E hoje, se eu pregasse em circuncisão, eu não era perseguido, nem circuncisão, nem circuncisão, porque ambos é o Ouroboro. Os da incircuncisão não creem na Bíblia, eles não estão pela fé, e se a fé deles falhar e não for igual a do centurião? E vai falhar, irmão, porque não é o Espírito da verdade. Sem a Bíblia eles não são nada, eles precisam da Bíblia. E você aqui não precisa de nada, você corta não só a Bíblia, como canta qualquer coisa. Você é um Deus que ele se une ao Espírito, é um só com ele, desde que você não me olhe segundo a carne. Aqui está tudo escrito isso aí, irmão. A ninguém deveis conhecer segundo a carne. Se você me conhecer segundo a carne, você me conheceu pela Bíblia. Mas você falou palavrão aí. Se você soubesse o que é o bem e o mal mesmo, o que você não poderia conhecer? Era a Bíblia. Agora o homem é como um de nós, bem e mal. Lá não é? Você viu quando o cara sai para fora, você vê ele perde aquele linguajar lá, Senhor, nós somos para celeste, queria ser fiel até a morte, porquanto ali, naquela pegada ali, Adão e Eva conversavam só a língua do bem. Quando ele comeu a Bíblia, passou a ter consciência do pecado, passaram a comer do mal. Quando eles perderam aquilo que tomava conta deles lá de dentro, que saíram para fora aqui, irmão, ou dentro ou fora agora, dentro pode ser fragado, e fora mostra o que está acontecendo lá. Adão pro lado de fora com Nimrod, com a tecnologia, atacando a geometria de Salomão, que a Eva ficou com a geometria de Salomão, levado pro Vaticano, a história de Jesus, que os judeus deram para eles. É o único meio dos judeus ter alguma coisa. O pátio foi entregue aos pagões, entregado ao mitraísmo do Papa. Constantino e Calígula colocou tudo essas coisas lá, mano. Pegou tudo que era dali deles, representando o pênis, enfiou tudo no rabo deles, aquilo ali, mano. Pôs fogo de Roma lá. Alô? Profanaram tudo, hoje usa a favor deles. Como esses daqui não têm consciência disso. Ao crer aqui, você está crendo, tem que andar, tem que cumprir tudo. Agora você não pode morar mais no paraíso, dentro ou fora, porque vocês conheceram todo o bem e o mal. Miserável que sou, quem me livrará desse corpo que me arrasta para a morte? Se você recebeu, só pode vir nesse espírito se o Pai o trouxer, mano. Estão com grande dificuldade, estão cegos, dormiram. Despertam o que dorme, está longe disso. Se você entender que carne e sangue não agrada a Deus, que nem servia a Deus, sabemos o que Paulo colocou aqui para eles aqui, né? O Espírito que vem gemer, gemidos inexprimíveis. Por exemplo, se Deus fazer alguma coisa fora da Bíblia, o cara não recebe, está escrito aí? Não, então não é.
Olha lá, já viu? Jesus andou fora da Bíblia ali, então não é Jesus. Agora para eles é. Está escrito aí. Tem fundamento bíblico. Olha lá. Tem fundamento da maçã. Então por que você pode morar agora no céu? Você conheceu todo o bem e o mal. O que a lei podia fazer por você. Esse plano carne, sangue, barro, humus, que representa Adão e Eva, disputando até hoje aqui, dentro de você, fora de você na carne, dá força, tudo isso é para carne, para fora, só o que dá força ao pecado é a lei, é a Bíblia. Então o que eu falei para você? Eu falei para você pôr fogo na sua Bíblia, não. Falando para você que você saca os grãos. E quando ouvides a voz, você vai endurecer como um animal, que você não é judeu. Deus pôs vida aqui, vai endurecer e tocar no monte aqui. Se não tocar aqui, serão tocados na balança. Pesado na balança. 2 medidas de trigo por um ciclo de cevada. Não misture o vinho, não falsifique o vinho. É vinho misturado, bom. Eles estão pregando por lá de fora e por dentro porque eu não estou cumprindo. E você aqui, lança fora tudo isso aí, irmão. Se diminui, quando Jesus se diminuiu, virou um verme, como você nasceu aqui? Você não era um espermatozoide? Ficou um Deus pro lado de fora aqui, junto com Adão e Eva, Bíblia e Nisrod, tecnologia. E agora, quando Jesus estava bem bonitão, ele não era Deus? Agora vem agora ele foi para Gólgota, se diminuir, se esvaziar. Foi virar um verme. Se esvazia, irmão. Não ireis aqui nem ali, estou dentro de você, saca os grãos. Se você não está nesse espírito, você está não é dele. Irmão. Eles sabendo isso na urna já. Repara para você ver se as pessoas não têm mais o couro de cobra, a íris do olho. Aquilo que no filme de Noé, o cara entregou um courinho para eles, os judeus andam com os negócios aqui, as mulheres andam com o charme aqui. Ó. O couro de cobra deles é da cobra. Eles não furaram o olho, que tudo vê deles só belisco, irmão, que não fura o olho. Eles entram pelo ânus, da medula da Eva, sobe as 33 da Eva, não entra no útero sagrado. Nós entramos aqui no útero, você rompe o ímã da vitória, aqui. Porque você tem que cortar a Bíblia, contra a Bíblia. Por que Deus só quer os ateus e os pensadores aqui? Porque eles não estão entrando no cu da Eva, na medula da Eva, para ter vida nesse plano aqui e ficar santo aqui. Como que eles estão fazendo? Estão entrando furando o ímã da vitória, entrando dentro da vagina, onde representa o órgão sexual de Deus. Ou da qual é uma igreja de costas, não passa do 9 céu. Eles estão entrando no cu. O Bafomé teve relação em cima do púlpito com o Satã e colocou a Bíblia lá para Eva, lá na direita. Eles entram as 33 verbas da maçonaria, que da CCB na geometria sagrada, na flor da vida do espiritismo, e tudo que é ismo desse aqui, porta em arco desse plano aqui, eles entram pela medula da Eva e tem vida aqui, irmão, para ganhar dinheiro, bens, fama, poder, um Deus do dinheiro. E você entra onde aqui? Vai contra o rio, contra a buceta, vai contra a Bíblia, irmão. Rasga a maçã, parte a maçã no meio, entra dentro, rompe o hino da vitória, manda eles enfiar a Bíblia no rabo, eu te dou o prêmio da vitória. Entra no óvulo, como você nasceu, você disputou com a Bíblia, com Deus, com seus irmãos para nascer e está dentro do óvulo. Será que você vai perder? Perde o corpo, manda eles enfiar a Bíblia no cu, mano. Perde o corpo, a sua cabeça do alfinete tem que entrar dentro do óvulo, e lá vai definir se você é homem, uma deusa ou um deus dentro do corpo da terceira Eva já, que é espírito. Joga um monte de espermatozoide, aí eu saco um óvulo de uma mulher e olho no microscópio. Era espiritual para você, porque você não via. Aqui também você não vê, o reino do céu não é uma coisa que se possa ver, mano. É uma coisa que o Espírito te convida. Não falei para você fazer nada de mal para ninguém não, irmão. Saca os grãos. Não precisa jogar sua Bíblia fora, não. Pega a sua Bíblia e enfia debaixo da sua alma. Mas não entra no cu da Eva. Se você lê a Bíblia como palavra de Deus, entrando em casa, a cobra pica água. O Amós falou lá. Então, irmão, Pedro, você já entendeu aqui, irmão, chefe do sacerdote. Então, aqui, ó, o que eu queria ler para você. Como é que estão esses Pedros aí? Porque ficou muito grande o vídeo. Não queria gravar um vídeo de 2 horas, mas não tem jeito não, cara. Então, Pedro falou assim, ó. Jesus falou assim, ó. Os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os líderes hoje que tem canal,
que são pastores e doutores e até magnatas, mas se você gritar, pega ladrão de alma, irmão, dentro e fora, não sobra um. Daí adiante Jesus começou a dizer: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei falam: com que eu sofra muito, eu serei morto, no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Jesus. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. Mas no versículo anterior: eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E agora esse mesmo Pedro está pensando como qualquer ser humano pensa. A justiça dessas pessoas aí está falando contra mal da madrasta, mas pensando como qualquer pessoa do 666 pensa. O que deu força ao pecado é a lei. Eles estão com a Bíblia na mão. Se a fé deles não for acima do centurião, e mesmo que for, é o gaduno. E como que você faz então? Não é pelo Espírito, o Espírito é que dá vida. Nós já morremos, se considerem morto ao pecado, já morremos. Fomos preparados para essa mudança. Eles têm que matar os 7 chakras, matar colocar a máscara verdadeira, que é de um animal por lá de fora. Se considere um animal aqui fora, porque a Bíblia te faz santo aqui fora. Você é um animal, o santo de você está dentro de você, não ireis aqui nem ali. E ouvir as pessoas que foram realmente chamadas. Então você está pensando para trás, então mesmo a chave de Davi aqui, irmão, já dei a chave do céu. Pedro abriu o que ele ligou na terra pelo espiritual que toma conta deles, porque ligava a CCB ao céu, tomava conta deles ali, irmão, era ligado no céu. Após a partida, assim como esse Pedro aqui foi empanado na praça, virou pênis de ouros, o mesmo pênis de ouros está lá atrás do púlpito da CCB, não? E agora tudo que eles ligaram está ligado na cobra agora, porque acabou o tempo. Deus pôs vida lá, não pôs vida na casa de Salomão. Os apóstolos nunca entrou lá, eles iam até, virou tudo arame o resto daquelas igrejas ali. Os néfiles devorou tudo, hoje virou tudo internet, eles estão devorados dentro de casa, perderam aí não furaram o ímã, porque eles entram dentro da medula, as 33, pela sabedoria da maçonaria. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana, vinda por meio de anjos. Quem foi que fez a geometria? Os 70 gadus que o Salomão invocou e plasmou, não, lá. E para ficar com o couro de cobra da Betseba, até relação com a sua mãe. Eu já vi vídeo que tem aí, irmão, está escrito na internet aí. O sacerdote, quando Salomão estava tendo relação com a própria mãe dele, porque Deus se diminui e vira um filho, e gera um espectro aqui, e penetrou ele é obrigado a penetrar ela para voltar no plano, era para passar pela medula. Após a partida virou tudo espiritual, mano. Agora você só nasce de espírito. Renascer não é mais aquela cópia da maçonaria de Horus Vivos. Renascer, aquilo que Jesus falou, era por água, símbolo. Hoje quer dizer essa palavra: não há nada que corte, nada que te põe lá. Alan. Então, o que aconteceu ali? Não é mais, quando você batiza em João, está usando o nome de Jesus com a geometria. Vai subir as 33 vértebras, a maçonaria da casa de Salomão, pode ver que todas as igrejas copiam o mesmo arquétipo. Não precisa nem ser igreja, mas pode ser. O próprio casa deles aqui, eles não faltam a porta em arco, um minorá e um símbolo daquele lá. Mas se você não tomar aquele símbolo, você não tem parte, porque é debaixo de lei. E se tomar, temos a própria desgraça, porque está debaixo de maldição, acabou o tempo lá. Assim como acabou lá, irmão. A mesma coisa aqui agora. Pode acontecer. Então Jesus disse aqui, irmão, que esses caras estão pensando como um ser humano qualquer que foi mal, que não teve ministério lá, está pensando aqui fora. Você aqui. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer, você aqui, irmão, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Você viu nós pregando interesse aqui? Eu busquei a voz, não o que vocês têm. Lá eles estão buscando agora o próprio interesse, inclusive até de levar os pagões. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Você quer ser como Pedro aí? Vocês creem em Pedro? Ultrapassaram Oxóssi e Paulo aqui?
Eles foram prontos para morrer, para viver nisso que nós estamos aqui. Quando Pedro saiu da morte, os 12, eles representavam 144 mil, irmão, que hoje é pele. Que está vindo com esse exército aqui, a qual o cavalo branco está anunciando aqui. Para pegar a pele da vitória dos animais, dos não-judeus, o banco de dados que veio, para vestir os 144 mil com a pele da vitória. Eles vê, eu vi outro vídeo aí, a Pamela e o outro cara colocando lá assim, a pré-existência. Já usando Jeremias, já te conhecia desde antes da fundação do mundo. Isso aí é o primeiro e segundo céu, mano. Como que é agora? Por que eu já te conhecia? Porque o seu assistir está de olho na sua pele. Ele já conheceu Jeremias lá, já conheceu os muros de Jerusalém, que é os filhos de Jacó, 144 mil, que foram salvos. O resto se perdeu, mano. Já foi julgado aquele povo lá. Deus entregou a Ismael e Esaú agora. Não pertence mais nada a Eva. Ainda que a Eva corra atrás lá, você só tem a região pélvica para levar nosso pênis. Pênis de Horus, pênis de Ismael e pênis do Islã. Vocês podem fazer, vocês deram para o Papa aí, vocês podem rebolar como quiser. Os judeus nunca viram nada. Mas a cobra quer ser Deus, não é? A Eva mais forte, onde os crentes estão rebolando aí, mas você pode ver que os que não creem, os filhos de Ismael, descendentes do Islã, não deixa mais ser crente nesse país. Aí os crentes daqui choram tudo. Ai, estão proibindo já, quando eles vão nos matar? Quando o nosso canal com um bando de sardinha vai ser engolido numa só bocada? Alô? Porque eles não têm isso aqui, irmão. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Eles põem o seu interesse segundo afirmam, segundo o seu canal, para ganhar membros e piques já e viver do evangelho. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Esses daí não estão preparados para essa mudança. Eu não falei para você que você tem que morrer, o Deus daqui pode ser que venha até bonzinho, te dando tudo, você não vê, eles têm tudo aí. Mas o problema deles é que eles querem esse aqui, não receberam desse Espírito. E aí, um tempo aceitável, se passou o tempo, não faltará publicando meretrizes. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, esses caras aqui, milhões de inscritos. Aí eles mesmos já todo dia tem que pôr alguma coisa, senão o canal deles vai falir, não ganha dinheiro. Perder a sua vida verdadeira, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta. Não há nada que possa pagar para eles terem a vida de volta, perderam seus tempos. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. O Filho do Homem já está vindo, o Filho do Homem é esse corpo aqui, irmão. Amigo de aqueles que ele pagou igual que o seu lá do Racer. O mesmo aconteceu lá, quando corrigiu a torre de Nisrod, lá no dia de Pentecostes, Jesus veio na nuvem de testemunha, eles falaram em língua, tudo junto. Hoje Jesus está vindo aqui para você em glória, em glória do seu Pai com seus anjos, então ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Aqui, irmão, o cara lê isso aqui, eles acham que estão fazendo também, irmão. Vai descumprindo tudo que você viu aí, com a maçonaria, com tudo junto. Então estão pelas obras. Errei, mas não pequei. O salário do pecado é a morte. Você está orando para o seu corpo, na hora que você vai pregar, eles oram para o pão virar corpo e o vinho, a água deles virar sangue. Estão batizando a favor dos mortos. Estão expulsando o demônio. Estão fazendo curas e milagres. Até a sombra de Pedro curava. Mas e o seu aqui? Pelo mesmo Espírito, carne e sangue não é do reino. Pelo mesmo Espírito você cura a alma. Você põe comida no... Você já é uma fonte da salvação. Você não precisa orar para ninguém. Acreditar é mais que orar, está longe disso. Crer é mais que obrar, está longe disso. Então esses querem os apóstolos, então, andem como ele andou. Eles só foram ver isso aqui depois dos 9 céus. E se eles põem aí na mesa, mano, cadê os seus acusadores desse canal aqui? Põe aí na mesa aí. Você vai ver que se pesar o coração deles com a Bíblia, não vai pesar menos que um chumbo, nem pena. Se o coração deles for mais pesado que um chumbo, eles não herdam o reino do céu. Ainda que fosse assim o ditado, eles não ultrapassariam, porque está muito mais pesado que chumbo. Já está no buraco negro que é a plataforma, porque o tempo deles acabou para muitos.
O Abre Noé já está aí, mano, batendo. É só você olhar na comunhão para eles. O Filho do Homem virá na nuvem, na glória do seu Pai. O Filho do Homem, Jesus era filho de homem? Quem é que veio? O Francisco não foi filho do homem, quando Deus pôs vida lá, eles eram filho do homem. E agora quem é o filho do homem que está vindo para você aqui? Você está indo para alguém, você é um filho do homem, você não foi porque você não quer, então você vai ser pago conforme você quer ir. Lá, quando o cabelo sofrinete entrar lá, você vai ser uma deusa, tá bom para você? Eu te chamei para belisco, sendo mulher ou homem. Não quero nem falar, por isso não acho ruim se Deus encher de pênis lá em cima, com 23 virgens para cada ateu lá. Porque eles não creem nesse, eles não entram, não ajoelham para a medula, pro diabo na Eva, entrar as 33 vértebras, não. Eles mandam se enfiar a Bíblia no rabo, abre a buceta da Eva e entra para dentro, renasce. Eu não sei como, aí eu renasci nessa porra aí. Enfia no cu a lei, que dá força do pecado é a lei. Essa porra aí veio, eu estava livre, comi essa merda, passei a viver para o pecado, agora eu tenho culpa. Enfia tudo no cu isso aí. Cu quer dizer medula, tá bom? Não vai achar ruim. Você olhou a segunda carne? Então você olhou a segunda Bíblia. Estão recompensando a cada um. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Você está vendo um Filho do Homem aqui reinando no mundo espiritual já como rei? Deus pegou forma humana e gerou um filho. Tudo que passa por aqui é ser, criação. Ele se tornou a criação, se esvaziou. E gerou um espectro, o Filho do Homem, que viria do segundo céu até a sétima igreja. Nem um tio caiu, que é os apóstolos que tomou conta do mundo. E agora, Deus pôs vida nesse que tomou conta até a sétima igreja da Asa, nós recebemos, para o Filho do Homem vir na nuvem de testemunha. Guarda na nuvem esses vídeos aqui, guarda na nuvem de testemunha dentro de você, porque a nuvem da sua carne vai virar suco de múmia para o diabo. Se eles vão te transformar em robô. Muitos de vocês aqui estarão vivos quando o Espírito vir na tomada. Muitos de vocês vão estar vivos, a mesma coisa aqui. Está vendo o diabo levar essas pessoas? Você é uma testemunha viva. Vim para que os cegos vejam, os que veem fiquem cegos. Tudo que aconteceu lá é a mesma coisa. Não há nada que aconteceu nesse plano que não torne a acontecer rodando por robô. Até o novo céu, não para aqueles que querem pedir. Então como é que eu faço? Você que chegou aí, irmão. Pede ajuda espírita, faz tudo esterco, faz alguns vídeos aí, guarda a nuvem de testemunha sua. Se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago. Se você fazer tudo esterco para anunciar esse aqui, eu pago até a 5ª geração. Manda qualquer eles falar aí, mano, qualquer apóstolo deles, ou líderes, falar isso aí. Se eu não for salvo pela sua, porque o que você anuncia no seu canal, você paga pela minha vida? Se eu deixar tudo meu? Ambos vão falar, não, só se você tiver fé e cumprir a lei, que é a Bíblia. E eles mesmos não estão cumprindo, não salvam nem eles, quanto mais vai falar isso aqui. Mas eu aqui falo e ligo com você na terra, como eu tenho a chave do céu. Eu tenho poder para dar a você, eu quero dizer o Espírito, tenho poder para dar e tomar você. Esse mandamento eu recebi. Poderão entrar e sair e pastar para o lado de fora agora. Você já tem consciência de mim, à noite volta para mim. Porque a esse o porteiro abre, o Filho do Homem, esse que estou na porta e abre. Aquele que pedir ajuda ao Espírito será salvo. Eles vão cuspir como cuspiram na cruz. Isso prova que são grão transgênitos lá, daqueles lá, filho daqueles lá que mataram Jesus. Então eu queria mandar um abraço aí aos itens da foto, né, os anciões. Falar que não é nada contra a pessoa física, né? Não é contra você que é cristão, é contra o Deus daqui que usou a Bíblia. Né? Um bom Satanás sabe como enganar as ovelhas, mas não para você que é desse corpo aqui, aquele que se une a uma espada, é um abelisco só com ele. Verdadeiro, a qual as portas do inferno não prevalecerá contra você que está nesse canal, e creu e confessou que ele veio amigo, está no número que não depende do que eles fizeram. Um abraço a todos e até o próximo round. Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos? Vai tomar no cu, vai tomar no cu.
mar.